Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Vingança da vovó. Eu tive que escrever isso imediatamente porque é a coisa mais incrível que já ouvi. Eu estava visitando minha avó e meu avô para comemorar vários aniversários de verão juntos, mas quando cheguei à casa deles, o lote ao lado estava completamente vazio. Como em nenhuma pedra, nenhuma base, nenhum entulho, apenas grama ligeiramente crescida. Grama, onde costumava haver uma casa. Depois dos cumprimentos e o início da festa, eu absolutamente precisava saber o que aconteceu, então fui perguntar aos meus avós, e meu Deus, eu não estava esperando a montanha-russa de história que eles me contaram. Há alguns anos, meus avós tinham alguns vizinhos muito desagradáveis. Barulho a toda hora, lixo no quintal, discutindo com outras pessoas na rua, verdadeiros aborrecimentos. Era um casal e seu filho adulto, que aparecia irregularmente. A esposa discutia com qualquer pessoa por qualquer motivo, e o marido intimidava fisicamente as pessoas que se defendiam. Eles não tinham certeza do que havia de errado com o filho, mas não podia ser nada de bom, já que era sabido que ele tinha estado mais vezes na cadeia do condado. A casa aparentemente refletia os inquilinos, pois parecia horrível. Estava caindo aos pedaços, vigas soltas e tinta descascando, mas nada nunca foi feito a respeito, pois o cara que alugava o lugar era um dono negligente. Voltaremos a ele mais tarde. Tudo chegou ao limite em uma noite em que meus avós voltaram para casa e encontraram a porta dos fundos arrombada e algumas das guitarras do meu avô faltando. Agora, meu avô adora música e toca e canta a vida toda, então é seguro dizer que essas guitarras não só têm um valor sentimental muito grande para ele, como também são bem caras. Eles, é claro, foram à polícia e, depois de alguma investigação, descobriram que as guitarras tinham sido vendidas em uma loja de penhores ou algo do tipo pelo filho. Infelizmente, eles não puderam recuperar as guitarras, mas acredito que meus avós foram devidamente compensados, já que as guitarras estavam seguradas. Aprendi hoje que guitarras têm seguro. Dado quão caras eram as guitarras, o roubo era definitivamente um crime grave e o filho mais uma vez acabou na cadeia. Depois disso, os vizinhos passaram a assediar meus avós através da cerca ou na varanda deles, o que dificultava para eles até mesmo ficarem do lado de fora. Eles os chamavam de nomes obscenos, jogavam lixo por cima da cerca, e o marido ainda tentava ser agressivo. Agora, enquanto meu avô é um cara muito tranquilo, minha avó não leva desaforo de ninguém, especialmente não de idiotas como esses. Então, o que ela fez? Ela condenou a casa. Foi fácil para ela fazer isso, na verdade. Ela ligou para as autoridades locais, procurador-geral, administrador de propriedades? Não sei ao certo, e eles fizeram uma inspeção, embora estivesse claro pelo exterior da casa que ela não era devidamente mantida há muito tempo. Uma ligação levou a mais ligações, e a propriedade foi considerada imprópria para habitação, o que forçou os vizinhos mal educados a se mudarem. Não sei o que aconteceu com eles ou para onde foram, mas supostamente o dono negligente os hospedou em um hotel próximo até que a casa pudesse ser consertada. Ó prenúncio! Agora entra o dono negligente. Claro que os inquilinos lhe contaram quem havia denunciado a casa, então é claro que ele ficou chateado com meus avós. Em vez de consertar a casa, porém, ele ficou agressivo no primeiro dia em que esteve lá, gritando com meus avós sobre como eles eram idiotas por denunciá-lo e como eles lhe custaram muito dinheiro e que ele ia processá-los e por aí vai. Chegou ao ponto em que os vizinhos do outro lado da rua chamaram a polícia local para resolver a situação, o que eles fizeram. Algumas semanas se passam e minha avó não vê o dono negligente ou ninguém por perto para consertar a casa. Não sendo alguém que deixa as coisas irem facilmente, minha avó começa a fazer frequentes ligações para vários serviços, denunciando a casa e a falta de progresso. Cada vez, a caminhonete do dono negligente aparecia por um dia e depois saía sem mudar nada. Meu avô disse que ele bloqueava a entrada da garagem deles, mas como eles ficam em casa a maior parte do tempo, não era um grande problema. Minha avó discordava. Finalmente, minha avó reclamou o suficiente para que os funcionários viessem e condenassem a casa para demolição. Isso teve dois efeitos principais. Primeiro, os vizinhos mal educados agora estavam praticamente sem casa, pois assim que eles e o dono negligente ficaram sem dinheiro para pagar o hotel, ficariam sem ter onde morar. Segundo, o dono negligente ainda tinha que pagar uma montanha de multas por causa do estado da casa. O resto é mais culpa dele do que das ações da minha avó, mas ele se recusava a pagar e não comparecia ao tribunal, o que resultou em um mandado de prisão contra ele. Há alguns meses, as equipes de demolição chegaram e derrubaram o lugar, deixando o lote perfeitamente vazio.
Eles até removeram a entrada da garagem, então agora parece apenas uma extensão do quintal lateral. Meus avós não tinham certeza do estado final dos vizinhos e do dono negligente, mas minha avó parecia muito satisfeita consigo mesma ao terminar a história. Eu a amo tanto. Eu sou a babaca por ter dito aos amigos do meu namorado que ganho o dobro do que ele, quando eles me chamaram de interesseira e ele não me defendeu. Estou em um relacionamento com um cara que também trabalha na área de tecnologia. Ele ganha 68 mil e eu ganho 130 mil. Sou engenheira mecânica em uma startup de robótica. Ele trabalha em um emprego mais estável como programador em uma grande empresa. Ele me levou para conhecer seus amigos em uma festa e eles me perguntaram sobre mim. Os amigos dele também trabalham principalmente na área de tecnologia e falaram sobre si mesmos em termos de seus empregos. Eu disse a eles que gosto de fazer trilhas, arco e flecha, adoro viagens e acampamentos, e andar de motocross, etc. Basicamente, falei sobre meus hobbies, pois o trabalho é apenas uma forma de ser paga para fazer as coisas que amo. Não é como me defino, e isso não vem à mente quando alguém quer saber sobre mim. Um dos amigos dele perguntou sobre o trabalho e eu disse: nossa, não quero falar sobre trabalho em uma festa. Passei o dia inteiro suando sob 35 graus tentando substituir esse maldito motor só para descobrir que a peça de reposição também estava danificada. Eu não estava mentindo ou tentando minimizar o fato de que tenho um bom emprego, isso é realmente como passei o meu dia, e eu não estava com vontade de falar sobre trabalho em uma festa. Algumas outras conversas surgiram casualmente e provavelmente também deram a impressão de que sou mais pobre, como quando eu disse que os reparos de concessionárias de carro são uma fraude e contei ao meu namorado que a caravana da minha vizinha de infância pegou fogo e eu iria visitá-la e ajudá-la. Eu não estava fazendo isso de propósito, estava apenas falando sobre a minha vida, mas acho que dei a impressão de que sou mais pobre. Já era tarde da noite, todo mundo estava mais bêbado e alguns dos amigos dele, não os mais próximos, estavam fazendo piadas sobre eu ter crescido em uma caravana e ser uma interesseira, pronta para pular para um cara mais rico. Coisas realmente misóginas, pois eles nem me conhecem e pareciam apenas assumir que todas as mulheres são interesseiras. Ele não disse nada. Mais tarde, ele disse que foi porque ele fumou maconha e fica quieto e tem dificuldade em manter uma conversa rápida quando está chapado. Mas, independentemente disso, eu me senti magoada por ele não ter dito nada. Fiquei irritada com os amigos dele e perguntei: agora, por que diabos vocês dizem isso quando eu ganho o dobro do que ele ganha? Seus amigos ficaram quietos por um segundo e eu continuei dizendo: aqui não tem ouro para cavar, nem com ele, nem com ninguém nesta festa. Então vocês acham que sou mesquinha, ou acham que sou burra? Meu namorado queria sair da festa pouco depois e ele ficou bastante chateado comigo por ter dito a todos que eu ganho o dobro do que ele ganha. Eu disse que teria ficado quieta se ele tivesse verificado os amigos dele. Mas ele não disse nada, então não ia deixar que eles me tratassem assim. Ele disse que foi humilhante e agora todos pensam que sou uma vadia, e eu disse de forma desdenhosa: pelo menos eles sabem que sou uma vadia rica. Ele ficou bravo por eu tê-lo constrangido quando falei, e eu fiquei irritada por ter que dizer alguma coisa, porque os amigos dele estavam falando besteira e ele deveria tê-los repreendido. As coisas ainda estão tensas. Eu, 30, estou em um relacionamento com uma mãe solteira, 27, e me arrependo. Comecei esse relacionamento há 2 anos, quando tinha 28. Devido a 1 hora de distância, só nos vemos nos fins de semana. Ela tem o filho dela, 7, de segunda a sexta e nos fins de semana o pai fica com ele. Eu realmente só o vejo nos domingos à noite quando ele é deixado aqui. Sempre fui gentil com o filho dela. Jogava Minecraft com ele e o levava para passear, inclusive fomos de férias juntos algumas vezes. Mas não vou mentir, nunca gostei muito da ideia de lidar com ele. Apesar das minhas tentativas de tratá-lo como se fosse meu, ele provou repetidamente que é uma criança difícil de lidar. Quero manter este post breve, então vou poupar os detalhes. O problema é que recentemente ele tem estado conosco todos os fins de semana e estou começando a ter uma visão mais clara do meu futuro com ela e o filho dela. Não tenho tempo para mim, não há sexo, não o fazemos há mais de 1 mês, e me pego escondendo no banheiro só para ter alguns momentos de paz. Já não espero ansiosamente pelos meus fins de semana, na verdade espero ansiosamente pela segunda-feira, porque pelo menos depois do trabalho eu tenho algumas horas para mim, para ter um pouco de paz. Estou começando a perceber como será meu futuro e isso me horroriza. Tentei conversar com minha namorada sobre isso algumas vezes, mas sempre parece acabar em discussão.
É como se eu tivesse todas as responsabilidades de um pai, mas nenhuma autoridade. Eu realmente amo minha namorada e temos um relacionamento tão bom fora a questão do filho dela, mas agora acho que é hora de terminar. Eu me sinto completamente horrível por tudo isso, porque eu sabia que ela era mãe solteira antes de entrar nesse relacionamento, mas continuei ignorando os sinais de alerta e me enganando pensando que as coisas melhorariam, mas não melhoraram, só pioraram. Sinto que desperdicei o tempo de ambos, mas estou tendo dificuldade em deixar isso para trás. Sempre que penso em terminar, fico com medo de sentir muita falta dela. Mas no fundo, eu sei que tenho que fazer isso. Algum conselho ou alguém já passou por isso antes? Edição. Obrigado a todos, aprecio todos os comentários. Só queria esclarecer que os sinais de alerta não estavam relacionados ao fato dela ser mãe. Embora seu estilo de maternidade não seja exatamente o que eu aprovo, então acho que isso poderia ser um sinal de alerta. Mas o que estou dizendo é que eu ignorei os sinais de alerta que envolviam outros aspectos da maternidade solteira que não são exatamente culpa dela. Por exemplo, o pai do filho dela é irresponsável e não contribui financeiramente de forma alguma, então eu sei que esse fardo cairia completamente sobre meus ombros se continuarmos juntos. Algo que realmente não considerei no começo. Deveria ter sido óbvio, eu sei, mas todos cometemos erros. Sinto apenas amor por ela e farei uma postagem de atualização assim que tiver a conversa com ela. Muito em breve. A atualização. Resumindo, eu disse a ela que estava infeliz, perguntei se eu poderia ter um tempo para mim mesmo, talvez um fim de semana por mês para ficar em casa, mas ela disse não. Era tudo ou nada entre nós. Eu ofereci terapia de casal a ela e até disse que pagaria por tudo. Ela recusou, disse que já tinha terapia suficiente. Então eu disse que precisávamos terminar. Foi uma conversa horrível e houve muitos choros até que ela simplesmente desligou o telefone. Um pouco de história. Ela passou por terríveis traumas em sua vida e eu estava preocupado que ela não estivesse bem porque ainda está lidando com alguns deles. De qualquer forma, eu estava preocupado com ela, mas ela se recusou a falar comigo. Não atendia chamadas nem respondia mensagens. Eu achei que tinha acabado e que eu precisava deixá-la em paz. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dela pedindo para buscar minhas coisas que eu tinha deixado lá. Eu disse para ela apenas jogar tudo fora. As coisas não valiam a pena eu ir até lá porque seria muito difícil vê-la agora. Basicamente, ela disse, por favor, venha buscar suas coisas, eu também não quero mais olhar para elas. E ela disse que esta seria a última vez que nos veríamos, então vamos nos despedir. Concordei e dirigi até lá. Quando cheguei, me deparei com um monte de minhas coisas. Comecei a fazer viagens trazendo tudo para o meu carro. Quando fui pegar o último das minhas coisas, a vi sentada no chão da cozinha chorando. Sentei ao lado dela por um tempo sem dizer nada. Ela fez um movimento onde se afastou de mim alguns centímetros. Olhei para ela e disse, acho que devo ir embora, né? Ela balançou a cabeça. Levantei, enquanto saía, disse apenas, só queria que você não achasse que sou uma pessoa horrível. Ela começou a gritar do chão sobre como ela não fez nada de errado e coisas do tipo. Eu não suportava os gritos, disse adeus e saí. Enquanto eu caminhava pelo corredor, fui assombrado pelos sons de seus choros tão altos que eu podia ouvi-los claramente. Quando saí do prédio e entrei no meu carro, ela me ligou. Ela estava chateada porque eu não queria conversar, mas expliquei que não havia mais nada para conversarmos. Ela continuou falando sem parar sobre o quão terrível eu era e que não estava fazendo a coisa certa, etc., e ela se recusava a assumir qualquer culpa. Neste ponto, eu já estava na rodovia, a cerca de 15 minutos do apartamento dela, quando ela me pede para voltar para conversar. Eu disse não, já estou indo embora. Ela começou a chorar e me implorar para voltar e conversar. Eu disse, desculpe, estou muito arrependido e desliguei o telefone. Foi a primeira vez que fiz isso com ela, mas ela já havia desligado o telefone em mim mais de uma dúzia de vezes. Ela imediatamente começou a ligar freneticamente no meu telefone. Eu não conseguia lidar com isso, estava enlouquecendo, então simplesmente desliguei o telefone. Deixei-o desligado por um dia e quando liguei, vi algumas mensagens curtas e chamadas perdidas. Imediatamente decidi bloqueá-la. Não sei se fiz a coisa certa, me sinto terrível com toda essa situação. Quero estar lá para ela, ouvir seus choros me deixou devastado. Mas sei que estar lá para ela só me prenderia em um relacionamento que eu não queria mais. Mesmo que ainda a ame, na verdade ainda estou apaixonado por ela. Mas é demais, sei que não ficarei feliz.
Ela me escreveu 2 e-mails desde que percebeu que estava bloqueada. Ainda não os li. Posso ver que estão em formato de carta, mas não tenho forças para lê-los neste momento. Edição. Nunca pensei que isso chamaria tanta atenção. Isso tem sido a coisa mais difícil que já enfrentei em minha vida, então obrigado a todos pelas palavras gentis, tudo isso tem ajudado tremendamente. Ontem à noite, acabei lendo as cartas que ela me enviou, antes de olhar este post novamente, e a primeira carta era super apologética, me fez até chorar, foi muito doce e tornou as coisas realmente difíceis, então li a segunda carta, que foi enviada 12 horas após a primeira, e continha mais culpa, ela estava desabafando sobre todas as coisas que fiz de errado, etc. Em retrospecto, eu não deveria ter lido nenhuma das cartas, mas a primeira carta me lembrou dos bons momentos e a segunda me lembrou porque terminei com ela em primeiro lugar. Então, estou feliz por ela ter escrito a segunda carta, porque se fosse apenas a primeira, quem sabe o que eu estaria sentindo agora. De qualquer forma, vou continuar sendo forte e bloqueá-la em qualquer outro meio que ela tente entrar em contato comigo. Ela até começou a ligar do telefone do trabalho, eu não atendi, mas pesquisei e confirmei que era dela, eu bloqueei esse número também. Meu chefe é rude com meu marido e não sei como falar com ele. Trabalho como vendedora de livros e, há cerca de 1 ano, nossa livraria contratou um novo gerente. Isso foi ótimo para a loja e para mim pessoalmente, ele é muito mais competente do que qualquer pessoa que já tivemos no passado e tem um verdadeiro desejo de desenvolver as pessoas. Acontece que sou a pessoa em que ele está focado em desenvolver, e tem sido maravilhoso, agora ganho mais. Tenho muitas mais responsabilidades e estou recebendo todo o treinamento para começar a gerenciar minha própria loja antes do Natal. Estou sendo tratada como uma estrela em ascensão nos negócios, somos parte de uma rede muito grande, e recebo muitas oportunidades para me destacar, o que, é claro, é fantástico. Sou muito grata. No entanto, há apenas um problema. Meu chefe está muito interessado em socializar comigo fora do trabalho, tanto individualmente quanto como parte da equipe de gestão. A cultura em nossa loja sempre foi que parceiros, cônjuges, colegas de casa, amigos, etc. são muito bem-vindos a esses eventos. No entanto, meu gerente parece absolutamente desprezar meu marido. Não consigo encontrar nenhum motivo para isso. Obviamente, eu o amo, então você poderia argumentar que estou sendo tendenciosa, mas realmente, todos adoram meu parceiro. Ele é gentil, divertido e um bom ouvinte e sempre se torna uma adição popular. Sinceramente, metade dos meus colegas provavelmente o prefere a mim. Ele só falou com meu chefe algumas vezes e apenas brevemente, mas meu chefe é abertamente desdenhoso dele. Faz comentários depreciativos sobre ele, para de participar de conversas quando eu o menciono e recentemente, quando meu marido chegou em um evento, meu chefe visivelmente virou todo o corpo em sua cadeira para ficar de costas para nós e saiu pouco depois. Não faço ideia do que fazer. Tenho um ótimo relacionamento de trabalho com meu chefe, francamente, planejo aproveitar isso, mas isso me deixa muito desconfortável. Para mais contexto, sou uma mulher e ele é um homem, e ele é solteiro, no entanto, ele frequentemente me diz que sua preferência é por mulheres muito arrumadas, alternativas mais femininas, o que não me descreve, sou desleixada, não uso maquiagem e uso roupas largas. No começo, tentei ignorar seus comentários depreciativos como uma tentativa estranha de humor, mas depois que ele se afastou tão rude do meu parceiro no evento, eu estou com raiva. Eu não sei como abordar isso com ele, ou se devo. Socorro! Atualização. A situação continua estranha. Embora eu tenha desistido de seguir o conselho de vocês e falar com meu gerente sobre isso, achei que havia margem para negação plausível, o que poderia me fazer parecer meio louca, comecei a cortar os comentários quando eles surgiam e a ser um pouco mais fria do que o normal. Como mulheres, somos tão socializadas a sermos calorosas e prestativas que acho que isso o pegou de surpresa, e os comentários maliciosos pararam praticamente do nada. Também estabeleci uma fronteira firme em relação a socializar com ele, exceto em eventos de trabalho maiores e mais centrados. Ele ficou um pouco irritado quando eu não fui à festa de aniversário dele, mas, desculpe, eu estava com meu marido. Algumas amigas nossas tiveram um bebê recentemente, então tivemos uma noite muito divertida brincando com o bebê enquanto os novos pais tiveram uma rara noite juntos. Até mostrei ao meu chefe algumas fotos adoráveis do meu marido acariciando o bebê. Eu sei que é mesquinho. No entanto, a quantidade de comentários especulando que meu chefe tem uma queda por mim me fez pensar, eles provavelmente têm razão, e se eles estiverem certos, então a maneira como ele está agindo é desconfortável, estranha e antiética.
À medida que entramos no período muito mais movimentado em nossa loja, ele começou a agendar apenas nós dois para trabalhar até tarde na loja. Normalmente, esse é um trabalho para uma equipe de pelo menos 3 pessoas, presumivelmente para evitar, situações como essa. Para piorar a situação, como previram os comentaristas, acabei não conseguindo minha própria loja. Imagine que eu precisava de 90% na minha avaliação de desempenho para ser promovida, e eles me deram 89,999. O chefe e o representante de recursos humanos, que sempre participa dessas avaliações, como representante do gerente regional, disseram reconhecer o quanto eu trabalho duro e quantas responsabilidades adicionais assumo, e que me inscreveriam para um prêmio de excelência específico, que vem com um bônus em dinheiro. Desde então, eles voltaram para mim e disseram que, infelizmente, esse não é o objetivo do prêmio. Então, marquei uma reunião para discutir o salário e apresentei os argumentos de que estou assumindo muito mais trabalho do que estava nesta época do ano passado e recebendo efetivamente menos por isso, devido à inflação galopante. A resposta foi que um aumento não era possível, e o plano para o futuro seria agendar outra avaliação de desempenho após o Natal e discutir isso então. Após isso, participei da reunião de Natal, onde nos disseram que nossa loja estava prevista para faturar mais de 60 mil libras esterlinas por dia. Tive alguns dias para refletir sobre como me sinto e concluí que me sinto desvalorizada e irritada. Portanto, em resumo, é hora de recorrer ao seu grande conhecimento em currículos e entrevistas, Alison. Graças ao seu site, nunca me senti melhor para procurar emprego. Existe uma parte vingativa em mim que realmente espera encontrar algo novo antes do Natal. Eu sei que todos sentem que seu local de trabalho desmoronaria se saíssem, mas realisticamente, nossa loja já é um pouco como uma torre gêmea em suas últimas pernas. Se eu sair durante a temporada de pico, vai desmoronar como um bolo molhado. Atualização 2. Queria adicionar um pós-escrito. Consegui um novo emprego. Depois de escrever para vocês com minha atualização, decidi que estava com raiva o suficiente para pedir demissão sem ter outra oferta de emprego garantida. Para o horror absoluto dos meus pais, foi exatamente o que eu fiz. É claro que estava muito nervosa por ficar desempregada voluntariamente no início de uma recessão, mas estou muito feliz em informar que, graças em grande parte ao seu conselho sobre candidaturas a emprego, me ofereceram outro emprego. São menos horas, mais dinheiro, mais benefícios e, para o alívio dos meus pais, que antes estavam horrorizados, muito mais prestígio. A oferta veio no penúltimo dia do meu período de aviso prévio, o que foi muito bom. Durante todo aquele mês de aviso, meu chefe me ignorou visivelmente, o que foi uma melhoria. No meu último dia, ele me entregou um cartão com um poema, dentro e disse: "Eu não estou brincando, não conte para o seu marido." Eu dei uma risada de dar calafrios e disse que, é claro, eu contaria para meu marido, nós compartilhamos tudo. Meu chefe então apertou meu ombro e disse: "Vou sentir sua falta", com uma voz embaraçosamente emocionada. Oi. É claro que mostrei o cartão para o meu marido. Então, tive o prazer de deletar meu ex-chefe do meu telefone, pensamentos e vida. Namorada de 5 anos está gastando todo o seu tempo com um novo parceiro. Eu, 28, conheci minha namorada, Clara, 29, há cerca de 5 anos e nos mudamos juntos há quase 4 anos. Nosso relacionamento sempre foi aberto e tínhamos liberdade para namorar quem quiséssemos, e depois de nos mudarmos, estabelecemos algumas regras, principalmente um check-in semanal e um tempo privado dedicado para nós dois. Os primeiros 3 anos foram ótimos e no ano passado começamos a frequentar clubes de sexo juntos, e Clara finalmente teve sua primeira experiência de gangbang, 3 homens, e foi assim que ela conheceu Gary, 30 a mais. Eles começaram a se ver e rapidamente passaram a se encontrar de 4 a 5 noites por semana, várias sendo pernoites. Quando Clara cancelou uma de nossas noites juntos, eu protestei e ela disse que compensaria, mas nunca o fez. Em um de nossos check-ins, eu disse que estava sentindo que minhas necessidades estavam sendo negligenciadas e que ela estava passando tempo demais com Gary. Isso virou uma discussão, mas ela finalmente prometeu ser mais atenciosa com nosso relacionamento. Isso durou cerca de 2 semanas. Há algumas semanas, eu tinha um evento social da empresa para o qual fomos convidados. Eu respondi e enviei uma mensagem para Clara lembrando-a. No dia anterior ao evento, ela disse que não poderia ir porque Gary queria ir ver uma banda que estava na cidade. Quando ela voltou para casa no dia seguinte, eu explodi e disse que estava cansado de cuidar da parte dela das tarefas domésticas e ser tratado como um colega de quarto. A situação ficou feia e ela acabou indo embora e foi para o apartamento de Gary.
Ela voltou na manhã de segunda-feira antes de eu sair para o trabalho e disse que estava arrependida e precisávamos resolver as coisas. Eu disse que precisávamos estabelecer algumas novas fronteiras e horários com os quais ela pudesse cumprir, e que poderíamos conversar sobre isso à noite. Saí. Quando estava a meio caminho do trabalho, recebi uma mensagem perguntando onde estavam todas as roupas de trabalho dela. Respondi que estavam na cesta de roupas sujas. Disse a ela que lavei todas as minhas roupas, mas que não seria mais sua empregada, especialmente depois de ter sido rebaixado para colega de quarto. Quando cheguei em casa, Clara estava preparando o jantar. Perguntei se ela queria terminar o relacionamento e ir morar com Gary, que eu entenderia, mas precisava saber onde estávamos. Ela disse que queria que continuássemos juntos e não brigássemos mais. Então, eu disse que precisávamos de um horário e, no mínimo, eu queria 2 noites seguidas com ela e uma noite de encontro na sexta-feira todas as semanas. Ela concordou que isso era justo, e nos reconciliamos e tivemos alguns dias bons juntos até que ela passou a noite na casa de Gary e no dia seguinte me disse que nosso acordo não era justo porque Gary não teve uma palavra a dizer. Eu disse a ela que, se fossemos morar juntos, precisávamos ter um acordo entre nós, que não estava interessado em ter um acordo ou namorar Gary. Se ela não quisesse cumprir o acordo que fizemos, então ela precisava encontrar um novo colega de quarto e cuidar do seu gato porque eu parei de cuidar dela. Clara quer conversar, mas sinto que Gary está comandando tudo, e só preciso saber onde ela se posiciona. Isso é recuperável ou é hora de seguir em frente? Eu sei que isso vai surgir, mas estou saindo com outras pessoas, então não é como se eu estivesse apenas sentado em casa sentindo pena de mim mesmo quando ela está fora. Mas eu preciso saber se preciso procurar alguém que possa suprir minhas necessidades e com quem eu possa fazer planos para a vida. Edição: Clara voltou para a casa de Gary e queria conversar. Ela me fez uma contraproposta que nem vou perder tempo digitando. Perguntei novamente se estávamos terminados e se todos os planos que havíamos feito eram apenas fantasias. Ela ainda diz que me ama e quer estar comigo, mas também tem sentimentos por Gary e que eu deveria respeitar isso. Eu disse que acho que ela gosta de ter um colega de quarto e que minhas necessidades e sentimentos não importam. Então dei a ela outro acordo: se vamos ficar juntos, então temos que consertar nossa relação sem a influência de Gary. Disse a ela que ela precisava cortar o contato com Gary por uma semana, sem ligações, mensagens, nada, e se voltarmos ao que éramos, ela pode começar a ver Gary novamente, mas apenas 2 vezes por semana e sem pernoites. Ela disse que não havia chance de isso funcionar e que eu estava sendo cruel. Lembrei-a de que, em algumas semanas, nós deveríamos estar em um casamento na Carolina do Norte. Nossos amigos querem nós dois no casamento como madrinha e padrinho. Eu disse que, se não consertássemos as coisas, eu não iria, o que significava que ela também não poderia ir e que ela teria que explicar para nossos amigos por que estávamos desistindo do casamento, depois de já termos sido medidos para os trajes. Ela chorou, disse que eu estava sendo maldoso, mas eu não cedi e disse que a escolha era dela, mas era definitiva. Ela queria falar com Gary sobre isso, e eu disse que ela podia ligar para ele mais uma vez e conversar, mas se ela fosse até lá, era para ficar, e quando voltasse seria para pegar todas as suas coisas, porque eu estava cansado de tentar e ser pisado. Ela finalmente concordou e ligou para Gary para contar a ele. Eu não ouvi, mas ouvi ela levar a voz algumas vezes. Depois, eu pedi para ela bloqueá-lo em seu telefone e todas as suas redes sociais e disse que se descobrisse que eles tivessem algum contato, o acordo estava desfeito e estaríamos terminados. Eu sei que isso parece controlador e vingativo, mas é a única maneira que conheço de voltar ao que éramos, e se não funcionar, ambos seguiremos em frente. Edição: Clara e eu tivemos uma discussão produtiva hoje de manhã, e concordamos em fazer terapia de casal esta semana. Ela apagou seu Snapchat e o WhatsApp e me mostrou seu telefone, dizendo que não tinha nada a esconder e que queria ser transparente. Gary tentou me ligar várias vezes hoje de manhã e finalmente enviou uma mensagem querendo conversar comigo. Eu atendi a próxima ligação e discutimos um pouco. Eu disse que achava que minha primeira proposta era mais do que justa e quando ele recusou, achei que era hora de mudar a estratégia e contei a ele sobre a conversa que Clara e eu tivemos. Disse a ele que Clara estava livre para desistir do acordo que fizemos a qualquer momento, e que a decisão era totalmente dela. Eu disse que achava que ele estava querendo nos separar e, se dependesse de mim, vetaria o relacionamento deles agora mesmo. Ele fez um monte de comentários idiotas para me provocar, então eu desliguei e bloqueei ele. Edição: Clara me ligou hoje por volta do meio-dia. Gary não aguentou ser cortado e foi até o trabalho dela pedir para almoçar e conversar. Ela recusou e ele ficou alto e criou um escândalo. Ela acabou tendo que pedir segurança para retirá-lo do prédio.
Ele a envergonhou no trabalho e ela está furiosa. Depois teve que responder a muitas perguntas pessoais de seu chefe sobre quem ele era e mais perguntas sobre nós. Quando ela chegou em casa, ela queria ligar e conversar com ele. Eu disse que era uma má ideia, e ela disse que havia coisas que ela precisava dizer a ele, então disse que faríamos a ligação no viva voz para que eu pudesse ouvir. Então eu ouvi enquanto ela ligava para ele. Ela disse que ele foi longe demais ao ir ao seu trabalho e que ela precisava de espaço para trabalhar em nosso relacionamento, que ela negligenciou e que agora ela precisava de pelo menos 2 semanas sem contato antes que eles pudessem se ver novamente. Ele continuou tentando falar por cima dela, mas ela o calou e disse que, se ele não pudesse respeitar seus desejos, talvez eu estivesse certo e ela o cortaria permanentemente, então ela desligou o telefone. Ela ficou arrasada e me contou sobre o problema no trabalho. O chefe a fez pagar pela janela que Gary quebrou quando a segurança o retirou e deu a ela um aviso verbal, dizendo que, se acontecesse novamente, ela teria uma advertência em seu registro. Atualização. Então, recapitulando rapidamente, Clara, minha namorada, começou a namorar Gary e estava passando quase todo o tempo com ele, até que eu ameacei sair e fiz com que ela o bloqueasse por uma semana para trabalharmos em nosso relacionamento. Ele não aguentou e apareceu no trabalho de Clara e causou uma confusão porque ela não quis falar com ele durante o almoço, e ele teve que ser retirado do local por seguranças. Sexta-noite, tivemos um encontro duplo com outro casal, jantar seguido por um show de uma de nossas bandas favoritas em um clube no centro da cidade. O jantar foi ótimo e tínhamos uma boa mesa reservada no clube. Quando voltei do banheiro, vi Gary que havia visto Clara e estava indo direto para ela. Eu cheguei à mesa primeiro e disse a Clara que precisávamos ir embora. Gary disse a Clara que precisava conversar com ela e eu disse algo como, talvez em uma semana, e então ele me deu um soco. Levantei do chão e só o encarei, e ele me deu outro soco, até que os seguranças o pegaram e o levaram para a saída. Quando cheguei à porta, os policiais o prenderam e perguntaram se eu queria apresentar queixa, e eu disse absolutamente que sim. Tirei uma selfie para registrar o momento, ele me machucou bastante. Não precisamos dizer que não ficamos para o show. Clara dirigiu para casa e, no caminho, perguntou se eu realmente iria apresentar queixa e se talvez fosse melhor deixar para lá. Eu disse que não, que fui agredido e ele não sairia impune. Quando chegamos em casa meu rosto estava inchado e mudando de cor, e quando Clara viu meu rosto ela chorou. Ela me limpou e pegou algumas bolsas de gelo para o inchaço. Ela ligou para Gary, que obviamente foi para a caixa postal, mas ela o repreendeu e disse que ele tinha ido longe demais e que nunca mais queria ouvir falar dele. Depois ela acrescentou que entraríamos com um pedido de restrição o mais rápido possível. Hoje de manhã conversamos, principalmente sobre como evitar que isso saia de controle novamente. Ela estabeleceu algumas novas fronteiras para si mesma e um limite de quanto tempo ela pode passar com um novo parceiro. Ela estabeleceu alguns parâmetros bem rígidos, aos quais eu não a seguirei porque não são realistas. Ambos dissemos coisas dolorosas nas últimas semanas que deixaram feridas profundas, mas acho que podemos superar isso. Se voltarmos ao que éramos, estou pensando em pedi-la em casamento, sei que ela quer e acredita que isso nos unirá mais, mas há uma confiança que precisa ser reconstruída antes disso. Sinceramente, eu disse em outro post. Clara pedindo para você não apresentar queixa seria o prego final no caixão. Se algum parceiro me dissesse isso, especialmente depois do que aconteceu especificamente com você, e isso seria o fim. Sinceramente, você está bem, cara? Talvez você devesse reavaliar seu relacionamento. Realmente não está legal e tenho a sensação de que você está tentando minimizar a gravidade das ações dela. O bar estava escuro e ela não conseguiu ver bem meu rosto até chegarmos em casa, quando começou a inchar e mudar de cor. Eu não acho que ela achou que eu havia sido machucado tão gravemente, e quando ela percebeu, ela mudou completamente e desabafou com ele, mesmo que tenha sido deixando uma mensagem na caixa postal dele. A princípio, ela disse que achava que registrar uma queixa pioraria as coisas e depois ela ficou totalmente a favor. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa tarde pessoal.